Pessoal, bom dia a todos. E aí, conseguiram fazer as listas de exercício? Pessoal, bom dia. Beleza. Pelo jeito aí, a maioria... O pessoal gosta de vir com emoção, né? Mas tá bom. Importante é fazer. Importante fazer. Conseguir fazer, né? Então, assim, nós vamos fazer na aula de hoje uma correção da lista, né? Como nós fizemos na aula passada. E depois nós vamos trabalhar um pouco sobre o conceito de bibliotecas, sobre o uso de bibliotecas, estrutura condicional, falar um pouco sobre estrutura condicional, relembrar um pouco sobre estrutura condicional e questão de fluxograma. Deixa eu baixar o som aqui. Melhorou o som? Melhorou, pessoal? Beleza. Então, vamos lá. Então, a agenda de hoje, o que nós vamos fazer? Falar um pouco sobre a correção da lista de exercício, funções, uso de bibliotecas, funções matemáticas, né, que estão contidas nessas bibliotecas, estrutura condicional, fluxograma e aqui vem um item a mais que nós já falamos que é pendência de operadores. Esse aqui sobrou. Vamos lá. Então, primeiro exercício. Deixa eu só abrir o primeiro exercício aqui para eu ler o enunciado para vocês, para a gente discutir a solução. Então, vamos lá. Abrindo a lista aqui. Então, no primeiro exercício... Pode falar, Robson. Pode falar, Robson. Avisar o pessoal para qualquer dúvida, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí no exercício e tal, podem ir perguntando, tá? Qualquer coisa, não fiquem acanhados, perguntem. Pode ir no chat ou abrir o microfone e pergunte, gente. A gente está aqui para tirar as dúvidas, realmente. Então, vamos lá. O que dizia o enunciado do primeiro exercício? Então, efetuar a leitura do número total de eleitores de um município, o número total de votos em branco, nulos e válidos. A partir desses valores, calcular e exibir o percentual de votos brancos, nulos e válidos. Então, basicamente, o que nós temos que fazer de entrada? O número total de eleitores, os votos brancos, nulos e válidos. Essas seriam as nossas entradas. Então, se nós olharmos aqui no exercício, então, eu criei total de eleitores, um toque eleitor, voto branco, que seria o meu VB, voto nulo, VN, e voto válido, VV. Daí eu tenho que calcular os percentuais, né? Então, o percentual de voto branco, então PVB, percentual de voto nulo, PVN, e percentual de voto válido, PVV. Então, por isso eu tenho essas variáveis aqui, por isso eu criei essas variáveis. Daí aqui, nas entradas, recebi o total de eleitores, então toque eleitor,
os votos válidos e os votos brancos. E os votos nulos. Então, eu recebi tudo que eu precisava receber. Eu recebi as minhas 4 entradas. A partir dessas 4 entradas, eu calculei os percentuais. Então, sempre quando eu quero saber quando há o percentual, ou quanto um determinado valor representa dentro de um total, eu vou fazer essa conta. A parte dividido pelo todo vezes 100. Então, a parte é meus votos brancos, no meu todo o total de eleitores vezes 100. Então, fiz isso para os 3. Então, eu tenho os 3 percentuais aqui. Então, tem o percentual de voto branco, percentual de voto nulo e o percentual de voto válido. E embaixo eu fiz a saída aí, né? Fiz as 3 saídas. Então, o percentual de voto válido é PVV, o percentual de voto branco é PVB e o percentual de voto nulo é PVN. Então, o conteúdo dessas variáveis vão ser exibidos. Dúvidas nesse exercício, pessoal? Tudo beleza? Então, vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Então, o próximo exercício, eu tenho o seguinte aqui. Uma pessoa precisa caminhar X quilômetros e seu passo, em média, é de N metros. Implemente o algoritmo que receba. Então, toda vez que tiver essa palavra receba, entrada, qualquer coisa, são as suas entradas, gente. Então, que receba a distância em quilômetro a ser percorrida e o tamanho do passo da pessoa. Então, já cantei aqui para vocês as 2 entradas. Então, a distância em quilômetro e o tamanho do passo são as minhas entradas. Da pessoa que vai fazer o percurso, para exibir quantos passos essa pessoa precisará caminhar considerando esses parâmetros. Então, quer dizer, o que eu vou calcular aqui? Eu vou calcular quantos passos a pessoa precisa dar para percorrer uma determinada distância informada. Então, aqui o meu cálculo, meu processamento é pegar a minha distância em quilômetros, a largura do meu passo em metros e, com isso, fazer o cálculo de quantos passos eu vou ter que dar para fazer essa distância. Então, vamos lá. Então, eu tenho distância km, N passo e T passo, né? Então, total de passos. Então, vejam o que eu fiz aqui. Entrada, distância em quilômetro. A pessoa vai fazer uma entrada em distância em quilômetro. Tamanho do passo. Vou fazer a entrada do tamanho do passo. Então, N passos vai ser o quê? A distância em quilômetro vezes 1000. Por que vezes 1000? Porque 1 quilômetro são 1000 metros. Eu tenho que fazer a conversão de quilômetro para metro. Por quê? Porque o tamanho do meu passo é em metros. Ou eu poderia fazer também a conversão do tamanho do passo em quilômetro, mas isso fica mais difícil o cálculo. Então, o mais aconselhável é você pegar entre 2 padrões de medidas diferentes, converter para o menor padrão. Por isso eu estou convertendo a distância em quilômetros em metros. Então, fica mais fácil. Então, feita essa conversão, vai ter o quê? O total de número de passos. Então, o total de passos é N passos. Dúvidas, pessoal? Isso aqui estava até mais fácil, né? Ó, Tainá,
o tamanho do passo é em metros, certo? Então, a unidade de medida do tamanho do passo é em metro. A distância a ser percorrida, a unidade de medida é em quilômetros. Eu não posso fazer cálculo com duas unidades de medidas diferentes. Isso em qualquer área, física. Eu não posso usar unidade de medidas diferentes, seja uma unidade de medida de peso, seja uma unidade de medida de distância. Qualquer unidade de medida eu tenho que trabalhar sempre com a mesma unidade de medida. Então, o que eu fiz aqui? Eu converti o quilômetros em metros. Então, 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, por exemplo, a pessoa me informa lá que vai percorrer 2 quilômetros. Então, 2 quilômetros são 2.000 metros. Por isso, eu fiz vezes 1.000, Taima. Beleza? Vitor, faz o seguinte teste para a gente analisar no seu algoritmo, teste de mesa. Então faz a entrada aí de 10, então a primeira entrada, distância em km 10, certo? E o tamanho do passo 1, certo? Faça aí o teste de mesa. Se você executando cada passo da sua instrução, na hora de você fazer o cálculo, o seu resultado for 10.000, o seu algoritmo está certo. Mas qualquer coisa, se você quiser, depois você me manda por e-mail o algoritmo, eu confiro para você. Então vamos lá para o próximo exercício. Então, vamos lá. Próximo exercício é mais fácil ainda. Crie um programa que receba uma distância em metros e exiba o seu valor convertido em quilômetros e também em centímetros. Então, o meu algoritmo vai receber o quê? Uma distância em metros e vai fazer as devidas conversões. Então, a minha entrada é metro, certo? Então, recebi uma entrada em metro. Cada metro tem 100 centímetros, certo? Então, isso é matemática lá, a parte de medidas. 1 metro tem 100 centímetros, beleza? Então, calculei o centímetro. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, por isso, eu fiz que metros dividido por 1.000. Porque se eu informar aqui no metro 1.000, eu vou ter 1 quilômetro e vou ter 100.000 centímetros, certo? Então, por exemplo, se eu informo a distância em metros, vai lá, eu informei 1.000. 1.000 vezes 100 vão ser 100.000. Daí, no cálculo de baixo, 1.000 dividido por 1.000 é igual a 1. Então, resolvi o exercício 3. Beleza, gente? Dúvidas? Isso aqui era mais um conhecimento na questão das unidades de medida mesmo, né? Se eu passo o teste de mesa, depois eu subo no Moodle lá os testes de mesa para vocês darem uma olhada com os valores, certo, Tainá?
Então, para vocês terem uma noção de como fazer. Mas aquilo que eu falo para vocês, teste de mesa é sempre executando a instrução, colocar todas as variáveis dentro da tabela e executando as instruções passo a passo para ver o que está acontecendo. Então, é como vocês fossem o processador do seu código aí, do seu algoritmo. Então, vamos para a próxima aí. Então, vamos lá. A 9. Leia 4 valores inteiros A, B, C, D e E. A seguir, calcule e mostre a diferença do produto de A e B pelo produto de B e C, seguindo a fórmula. Então, já dei até a fórmula aqui. A entrada vão ser 4 valores inteiros e a saída vai ser a palavra diferença toda em maiúscula, mais o resultado na frente. Então, se nós formos olhar aqui, as nossas entradas são A, B, C e D, né? Como já está explicado bem no enunciado, então fiz as entradas, criei uma variável diferença, onde eu fiz exatamente a fórmula que eu dei lá no enunciado do problema, e a saída eu fiz diferença igual a diferença. Essa tá sossegada, né, Tainá? Essa é quase aquecimento isso aqui, né? Então não tem muito segredo, né? Então, isso aqui era só mesmo para vocês testarem um pouco a entrada, processamento e saída. Que a ideia de programação, gente, é resolver problemas. Então, assim, vão se acostumando com, às vezes, enunciado um pouquinho mais complexo, porque a ideia de você fazer programas de computadores, programas para celulares, programas em geral, é resolver um problema que geralmente não é, às vezes, tão simples de entender. Então, vamos lá, a nossa próxima aqui, o 5. Faça um algoritmo que leia o nome de um vendedor e o seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele em um mês, em dinheiro. Sabendo que o vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, informar o total a receber no final do mês com 2 casas decimais. Então, vamos lá. Então, qual vai ser a entrada? Esse aqui está mais prático ainda. Já fala até o que é entrada. Nome do vendedor, salário fixo e o montante de vendas efetuadas por ele no mês. Saída. Imprimir o total que o funcionário deverá receber conforme o exemplo a seguir. Beleza? Então, aqui, para vocês conseguirem controlar o número de casas decimais, teria que colocar algo que nós vamos explicar hoje, que é a biblioteca matemática. É o uso de biblioteca. Então, aqui, por isso, incluo a biblioteca matemática, né? Para não ter que ficar toda hora que eu for usar a biblioteca matemática escrevendo a palavra matemática inteira o nome da biblioteca, eu criei um apelido para a biblioteca. Então, por isso, menos o sinal de maior e mate na frente. É o apelido que eu criei para a biblioteca. Certo? Mas isso aqui nós vamos explorar um pouquinho mais hoje aí no decorrer da aula. Como o nome do vendedor é um conjunto de letras, então eu tenho uma cadeia nome para armazenar o nome do vendedor. Os outros valores, o salário fixo do vendedor, o total de vendas do vendedor, o salário total do vendedor e a comissão do vendedor são valores do tipo real.
Sim, pode pôr quantos tipos de variáveis você quiser. Então, se nós tivéssemos 3 tipos diferentes, real, cadeia e inteiro, pode colocar assim, Tainá. Então, o que vai determinar quantos tipos de variáveis você vai ter no seu problema é o problema propriamente dito. Certo? Esquenta a cabeça, né? A ideia é justamente vocês irem fazendo, a gente indo fazer essa correção aí para vocês irem entendendo. Então, por isso, a gente tem passado menos exercício nas listas e a gente tem feito essa correção com vocês aqui no começo da aula, justamente para vocês visualizarem uma possível solução, lembrando que existem várias maneiras de resolver o mesmo problema, isso aqui é uma das maneiras de resolver o problema, mas que tem algumas coisas que tem que ser feitas, e uma delas é criar variáveis com tipos diferentes aqui nesse problema específico. Então, eu fiz a entrada do nome, né? Então, informei lá o nome do vendedor, fiz a entrada do salário fixo. No caso da biblioteca, Augusto, é para você conseguir deixar com 2 casas decimal só, para você controlar o tamanho da casa decimal. Senão eu não consigo, se eu não usar a biblioteca matemática, eu não consigo fazer esse controle. Por isso que eu usei a biblioteca. Mas aí, justamente para vocês verem que é necessário. Vocês não precisariam necessariamente pôr no problema de vocês, até porque vocês ainda não tinham visto esse conceito. Vocês vão ver esse conceito na aula de hoje. Então, por isso, no caso de vocês, eu não vou estar cobrando isso de vocês terem colocado lá na lista de exercício. Aquilo que eu falei, a lista de exercício é mais para vocês irem criando hábito de fazer algoritmos, vocês treinando a habilidade de fazer algoritmo, de ler o enunciado do problema, entender o enunciado do problema, para que vocês melhorem a questão do raciocínio lógico de vocês. Então, essa é a ideia das nossas listas, né? E por isso a gente tem feito essas correções aqui no começo das aulas. Então, toda semana a gente vai estar colocando uma listinha curta de exercício e na semana seguinte a gente vai estar fazendo essa correção com vocês. Porque o nome do vendedor da saída você tinha criado como uma cadeia, Vitor? Você pôs o nome fixo, né? Você não recebeu o nome do vendedor, né? Então, então agora vocês viram como que a gente resolve esse problema. Então, eu posso declarar o número de variáveis, o tipo de variáveis necessários para resolver o meu problema. Então, aqui, fiz as minhas entradas, né? Daí eu tenho que calcular a minha comissão. Segundo o meu problema, a minha comissão é 15% sobre as vendas. Então, o total de vendas, né? Para calcular 15% do total de vendas, eu vou fazer vezes 0,15. Então, aí calculei 15% do total de vendas e armazenei em comissão. O meu salário total é o meu salário fixo mais comissão. Daí eu usei a biblioteca mat.arredondar, né? Então, eu quero fazer um arredondamento. Por quê? Porque o arredondamento eu digo o seguinte, eu tenho 2 casas decimais. A minha segunda casa decimal, se for um valor de 0 até 5, eu mantenho. A minha terceira casa decimal, se for um valor de 0 até 5, eu mantenho o valor da segunda casa decimal. Se for acima de 5, eu arredondo para cima o valor da minha segunda casa decimal. Então, aqui, mat.arredondar, mat por quê? Porque é o apelido, é o nome que eu criei para a biblioteca dentro do meu problema. Arredondar
é a função que vai fazer um arredondamento. Daí, entre o parênteses mais interno aqui, salário fixo mais comissão. Então, salário fixo mais comissão é o meu cálculo do salário total, vírgula 2. O que é esse 2? Esse 2 é o número de casas decimais que eu quero preservar do meu número, do meu resultado final. Então, por mais que o meu cálculo dê 3, 4, 5 casas decimais, o que eu vou exibir efetivamente para o meu usuário são 2 casas decimais. Então, por isso, tem esse vírgula 2. Se eu quisesse exibir 3 casas decimais, seria vírgula 3 e assim sucessivamente. E a saída, eu pus a variável nome, né? Então, vejam que aí eu comecei a minha saída por uma variável, vírgula, abri aspas e fiz a mensagem literal, né? Seu salário total será de R cifrão, fechei aspas, e sal total, que é a variável que contém o cálculo, resultado do cálculo total do meu salário. Até aqui, sem novidades, pessoal? Entenderam o que foi feito nesse problema aqui? Nessa resolução? Pessoal, só tomar cuidado. Eu vi que a Tainá, por exemplo, colocou Marcos. Isso aí é comum no início. A gente achar que, tipo assim, temos que ter em mente que eu estou criando esse algoritmo não para nós usarmos, mas para outras pessoas. Então, não sei quem vai utilizar, qual o nome da pessoa, qual o salário que ela vai colocar lá dentro, qual o total da venda. Então, por isso nós criamos variáveis, que elas podem receber qualquer valor, para depois nós trabalharmos com elas. Tá? Então, tomar cuidado. Informe o salário fixo. Às vezes a gente tem o costume de colocar lá, vou colocar lá R$1.000. Informe o nome, vou colocar lá João. Tá? Então, tomar cuidado. Então, você vai criar uma variável que o usuário depois vai informar esse nome. Nós, como programadores, não sabemos qual é esse nome, qual é o valor total da venda ou o salário fixo. Tá? Tomar só cuidado com isso daí, que agora, no início, é comum essa confusão. Tá? Então, é interessante a gente já começar a trabalhar dessa maneira, a criar isso na cabeça, porque depois, com os problemas um pouco mais complexos, acaba interferindo no resultado final do nosso algoritmo. Tá? E qualquer dúvida, vão perguntando, pessoal. Então agora, pessoal, parte nova aí da semana, né? O uso de biblioteca, né? Então vamos começar pelo uso de bibliotecas aqui. Então, todo algoritmo geralmente que nós elaboramos, muitas vezes eu preciso usar um conjunto de funções para resolver esse algoritmo. Muitas vezes essas funções já estão na biblioteca padrão. Então, por exemplo, como que eu somo 2 números? Como eu divido 2 números? Como eu faço o resto da divisão de 2 números, que é o meu módulo? Tudo isso eu tenho sinais que eu uso lá. Como que eu faço para mostrar um valor na tela? Eu tenho a função escreva. Como que eu faço para pegar um valor que o usuário está digitando no teclado? Eu tenho a função leia. Então, essas funções que nós usamos até agora, elas estão na nossa biblioteca principal do programa. Então, todo ambiente de programação ele tem uma biblioteca principal, que são as funções mais comuns que nós utilizamos dentro de programação. Só que às vezes nós resolvemos problemas mais complexos e problemas mais específicos de uma determinada área. Então, quando eu tenho esse tipo de cenário, eu tenho a possibilidade de usar um conjunto de funções específicos. E esse conjunto de funções específicos são agrupados em bibliotecas. Então, a biblioteca eu trazer uma biblioteca para dentro do meu programa,
é eu trazer um conjunto de funcionalidades auxiliares para me dar mais funcionalidades dentro do meu programa, para eu conseguir resolver mais coisas dentro do meu programa. Ah, professor, mas eu só consigo usar a lista de bibliotecas já existentes no ambiente de programação? Não. Você também, ao longo do tempo, você pode construir bibliotecas. Às vezes você trabalha dentro da empresa que resolve problemas muito específicos. Ninguém criou uma biblioteca disponível já para a linguagem que você usa, para você usar, então você pode usar, você mesmo pode criar lá as suas bibliotecas, seu conjunto de função específico, e toda vez que você for desenvolver uma solução para a empresa, você pode usar essa biblioteca. Então, bibliotecas são um conjunto de funções específicas para resolver um problema dentro de um determinado cenário. Então, são muito importantes. Nós temos várias funções aí dentro do Portugal Studio, e quando nós começarmos a trabalhar com linguagem de programação aí do mundo real, vocês vão ver também que existem inúmeras bibliotecas aí. Então, como nós falamos aí, primeira coisa que eu tenho que fazer aí é importar uma biblioteca, né? Então, eu uso a palavra reservada inclua a biblioteca, seguindo do nome da biblioteca que eu quero usar, e opcionalmente eu posso dar um apelido para essa biblioteca. Então, por quê? No exemplo anterior lá, matemática, toda vez que eu quiser usar matemática, eu tenho que escrever a palavra matemática. Então, se eu dou um apelido para essa biblioteca, eu deixo mais curto a referência a essa biblioteca, então fica mais fácil de eu programar. Então, vejam as bibliotecas que nós temos aí no Portugal Studio. Então, nós temos arquivos, gráficos, matemática, mouse, som, teclado, texto, tipos, útil. Então, cada uma dessas bibliotecas tem um conjunto de funcionalidades específicos. Ah, professor, mas como que eu vou saber o que cada biblioteca tem? No Portugal Studio, vocês têm lá a ajuda dele com exemplos das bibliotecas. Então, para cada biblioteca, ele dá alguns exemplos de uso dessa biblioteca. Então, é sempre bom criar o hábito de ler o ajuda aí do Portugal Studio. E no começo, quando a gente for usar alguma biblioteca também, nós vamos dando algumas dicas para vocês aí, para que vocês usem com mais tranquilidade a biblioteca. Então, vejam aqui, no exemplo, né? Então, eu usei duas bibliotecas. Ah, quantas bibliotecas eu posso usar num programa? Quantas eu precisar. Então, vocês vão ver aí que existem programas que usam inúmeras bibliotecas. Então, aqui eu tenho a minha biblioteca matemática. O nome da biblioteca é nessa mesma estrutura aqui, viu, Tainá? Então, inclua a biblioteca matemática. Se eu quiser pôr um apelido, inclua biblioteca, o nome da biblioteca, no meu caso, o texto, menos maior, e o apelido da biblioteca aqui é T. Então, vejam que aqui, ó, resultado real, resultado matemática arredondar, matemática.pi. Então, em vez de eu informar o número pi, eu já tenho o número pi dentro da biblioteca matemática, 5. Então, quer dizer, eu quero 5 posições decimais do meu número pi. Escreva resultado, daí eu tenho aqui, escreva T
porque eu chamei a minha biblioteca de texto de T, caixa alta. Caixa alta é para deixar tudo em maiúsculo, texto. Então vejam que as funções de texto também, uma delas é caixa alta. Então sempre quando vocês tiverem que usar uma função específica que vocês acharem que pode estar ligada a uma biblioteca, vocês podem usar lá também a documentação do Visual Studio, do Protocol Studio. Então vejam que eu tenho aqui algumas funções matemáticas, né? Então eu quero tirar a raiz de um número. Então raiz, radicando, então aqui é a base da minha raiz, e o índice. Então eu fiz esse desenho aqui para mostrar para vocês onde estão cada elemento da minha função dentro do que vocês usam no dia a dia de vocês. Daí eu tenho a minha função potência também, né? Então potência, o meu 3 é a base, meu 2 é o expoente e o meu 9 é o resultado, a potência. Então se eu fizer potência 3,2, o resultado que vai ser mostrado para mim é o que? 9. Então, essas funções aqui, essas duas funções matemáticas, se eu usar essas funções matemáticas, o resultado delas tem que ser armazenado dentro de uma variável, porque ela vai me retornar alguma coisa, e essa alguma coisa que ela vai me retornar tem que ser armazenado dentro de uma variável. Certo, pessoal? Aí eu tenho a função arredondar também, tem algumas coisas aqui. Então vejam que assim, uma das coisas que nós vamos mais usar aí dentro dos nossos exercícios são algumas funções da biblioteca matemática. Então já estou aprofundando para vocês terem uma guia de consulta mais fácil aí. Até aqui, sem dúvidas, pessoal? Pessoal, se tiverem dúvidas, vão perguntando aí. Não deixem as dúvidas para depois, tá? Essa questão do uso de bibliotecas aí vai ficar comum a cada dia agora, a cada aula. Vocês vão precisar utilizar aí algumas bibliotecas, como o professor Hilton falou. Essas bibliotecas existem praticamente em todas as linguagens de programações aí que vocês vão ver aí durante o curso. Vocês vão utilizar algumas bibliotecas, tá? Então é importante, é lógico, dúvidas vão surgir depois na hora da atividade e tudo mais, tá? Então não esqueçam, plantão de dúvidas, hoje até 14 às 15 horas, podem entrar lá e perguntar alguma coisa se precisarem, tá? Então vamos lá. Agora nós vamos para uma fase bastante interessante de programação, né? Então, condicionando a vida. Até agora, tudo que nós fizemos dentro de programação, entrada, processamento, saída, todos os nossos algoritmos até agora eram algoritmos que nós considerávamos linear. Então, uma reta, eu executo uma instrução atrás da outra, sem desprezar nenhuma instrução. Então, nós fizemos aí passo a passo e sempre executando todos os passos possíveis. Mas, uma pergunta para vocês, a nossa vida sempre é uma linha reta? Nós nunca tomamos decisões que vão mudar os rumos da nossa vida? Sim, nós tomamos várias decisões, né, Kaique? Então, essas várias decisões são
a análise que nós fazemos aí dentro de determinados cenários e, baseado nessas análises, nós mudamos sempre a nossa rota. Então, vamos lá. Então, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Qual o caminho que eu vou tomar? Então, alguma coisa vai... essa explicação é do ser e se não. E do ser não ser. Muito bem, Tainá. Tá lembrando ainda de que nós fizemos lá no começo do ano. Então, até aqui a gente está reprisando um pouco do que foi feito lá no começo do ano. Então, basicamente, eu vou analisar. Eu vou ter uma situação, eu vou analisar. Então, como eu vou para a escola? Vou de bicicleta, vou caminhando ou eu vou de ônibus? Então, poderia ter algumas coisas para analisar. Eu estou com pressa? Eu tenho dinheiro? Então, são coisas que eu vou analisar para dizer de qual maneira eu vou para a escola. Então, dentro de um determinado problema, eu tenho coisas que eu tenho que analisar para tomar uma decisão. Então, esse cenário de tomada de decisão nós conseguimos fazer dentro do computador também. Então, é isso que nós vamos começar a entender mais aqui dentro do nosso contexto. Então, uma das coisas, estou com pressa? Se eu tiver com pressa, se a resposta for sim, eu vou de ônibus. Então, o único cenário que eu vou analisar é a questão do tempo. Estou com pressa? Se for sim, eu vou com ônibus. Se for não, eu vou de bicicleta. Mas eu poderia ter um outro cenário aqui. Tenho dinheiro? Se for sim, eu vou com ônibus. Se for não, eu vou com a bicicleta. Então, vejam que eu posso analisar vários cenários. Dentro da programação, eu analiso um cenário ou outro. Não, eu posso analisar os inúmeros cenários que a gente pode pensar para uma determinada situação. Então, posso ter várias análises, várias condições aí de análise. Então, aqui, se eu tiver R$20, eu vou ao cinema. Então, tendo R$20, eu vou ao cinema. Vai ser sim. Se eu tiver R$19, eu não vou ao cinema. Se eu tiver R$18, eu não vou ao cinema. Mas e se eu tiver R$22, eu vou ao cinema? Vou. Então vejam que aí eu tenho um limite claro. Então eu tenho uma condição clara. Por que eu tenho que ter essa condição clara? Porque, diferente do modo como nós pensamos muitas vezes de maneira abstrata e que nós não conseguimos matematizar, por mais que nós queremos, não matematizamos muito o modo como nós tomamos decisão, dentro do computador nós temos que ter uma forma mais matemática de escrever as coisas. O computador, a única coisa que ele entende são números, né? Então, nós temos que ter uma forma mais matemática de escrever as coisas, para que o computador consiga entender o que nós queremos expressar. Então, aqui, como nós pensamos? Nós pensamos dessa maneira. Se eu tiver R$20, então vou ao cinema. Se não, fico em casa. Isso aqui é a maneira mais ou menos como nós pensamos. Mas eu posso deixar algo próximo disso numa sintaxe um pouquinho mais matemática. Então, vejam aqui como nós faríamos esse mesmo cenário. Escreva, criei uma variável chamada carteira, certo? Então, dentro da minha carteira que eu guardo dinheiro, eu vou informar quanto de dinheiro eu tenho na minha carteira. Daí, vejam, se carteira maior ou igual a 20, então quer dizer, se o conteúdo da minha carteira for maior ou igual a 20, então está muito próximo disso aqui, se eu tiver R$20, né? Só que de uma maneira matemática, carteira maior ou igual a 20, então essa chave aqui vai funcionar comigo, então eu vou ao cinema. Se não, ficar em casa. Vejam que está muito próximo de como nós pensamos, né?
Então, eu simplesmente deixei um pouquinho mais matemática escrita aqui do que nós pensamos no dia a dia. Então, quando vocês forem analisar um cenário, vocês vão ter que olhar as decisões que são possíveis de serem analisadas nesse cenário de uma forma um pouquinho mais matemática de ser analisado. Então, a ideia aí da história da tabela verdade, dos operadores relacionais, tudo isso que vocês vão começar a ver em matemática, que muitas vezes quando nós não estudamos computação, nós não entendemos muito por que existe a ideia de tabela verdade, por que existe os operadores relacionais. Quando nós vamos para a computação fica muito claro onde nós usamos. E dentro da eletrônica também existem componentes eletrônicos que simulam essa ideia da tabela verdade e simulam essa tomada de decisão. Então, componentes eletrônicos também vocês depois vão estudar com o professor Anderson, que também vocês podem construir circuitos eletrônicos que fazem essa tomada de decisão através do funcionamento desses componentes. Aqui é chaves, não é colchete. Colchete indica outra estrutura dentro de programação. Diagrama de bloco ou fluxograma, certo? Então, outra coisa que nós já tínhamos visto também, que nós vamos recordar. Até agora, nós usamos uma linguagem chamada português estruturado para representar a solução dos nossos problemas. Mas existem outras formas de eu representar a solução de problemas dentro da computação. Uma delas, a mais antiga, que é do pessoal da administração, são os fluxogramas. Então, ele tem figuras específicas, né? Cada figura representa algo específico dentro da minha estrutura para representar a solução de um problema, um passo ou um conjunto de passos para a solução de um problema. Então, fluxograma é uma das maneiras. Hoje em dia nós utilizamos fluxograma. Olha, se você estiver trabalhando na área de automação, estiver trabalhando com programas menores, você pode até usar fluxograma. Mas se você estiver desenvolvendo sistemas mais complexos, você vai usar outras representações pictórias para representar as suas soluções. Uma dessas representações pictórias que nós usamos é um conjunto de diagramas chamado UML. Então, lá no terceiro ano, vocês vão estudar um pouco sobre esse conjunto de diagramas chamado UML. Então, vejam que eu tenho um símbolo aqui, ó, início e fim. Então, o algoritmo não é uma sequência de passos que tem um início e fim, a sequência determinada de passos que tem início e fim. Então, nós temos aqui o início e fim. No segundo símbolo aqui, nós temos a entrada de dados, né? Então, esse símbolo significa entrada de dados. O terceiro símbolo significa a saída do impressor. O quarto símbolo, uma saída de vídeo. Então, quando eu estivesse mostrando algo na tela. Então, geralmente, quando nós escrevemos fluxograma, no nosso caso, nós vamos usar saída de vídeo, né? Processamento, então, aqui, esse retângulo é o meu processamento, né? Então, calculador deslumbrar, eu quero só total é igual a mais b. Então, vou escrever isso dentro do meu retângulo. O losango, ele representa a decisão, né? Então, código maior que 1000. Então, ele é uma estrutura de decisão para nós.
seta de fluxo, então indica onde está a direção que está sendo executada as instruções, né? Então, por isso eu tenho aqui uma seta para indicar direção de execução. E o preparação, modificação aí, ele é usado também para estrutura de repetição controlada numericamente. Nós vamos ver aí no decorrer do processo essas estruturas de repetição. Nós vamos usar um programinha chamado Flowgorithm. O Flowgorithm, ele é um programa onde você monta seu fluxograma e você consegue executar o seu fluxograma. Então, ele vai fazendo um passo a passo para você. Então, na próxima aula, eu até vou disponibilizar um vídeo para vocês aí do Flowgorithms, para vocês verem como que eu trabalho com Flowgorithms, só para vocês relembrarem, mas é bastante simples. Se vocês procurarem no YouTube, já devem existir alguns vídeos sobre Flowgorithms, ele é bem simples de trabalhar. Então vejam que ele tem aí as estruturas, né? Ler, mostrar na tela, declarar variável, atribuir. Então atribuir aí seria você fazer uma operação matemática dentro dele. O controle, o C, seria a nossa condicional. Os subprogramas seria a ideia de você usar bibliotecas, né? Então, subprograma poderia ser uma biblioteca. E os ciclos de repetição aí que nós não estudamos ainda, que seria enquanto, para e o faz. E nós vamos estudar ao longo aí do curso. Então, representando aquele probleminha que nós vimos do cinema, nós teríamos isso aqui usando o fluxograma clássico, né? Então, isso aí seria o nosso fluxograma clássico. Início, carteira maior ou igual a 20, se sim, vou ao cinema, mostra a mensagem, vou ao cinema, enfim. Se não, mostra a mensagem, vou ficar em casa, enfim. Isso aqui seria a mesma ideia, mas com o Flowgorithms, né? Então, no Flowgorithms eu tenho que declarar variáveis. Então, eu estou fazendo a declaração de variáveis aí. Então, declarei a variável carteira, atribuí o valor 20 à carteira e fiz a comparação. Carteira maior ou igual a 20, se for verdadeiro, dou a mensagem que vou ao cinema. Se falso, ficar em casa, enfim. Então vejam que eu representei também a ideia aí do cinema, como nós vimos. Então, o que eu pus aqui para mostrar para vocês? Que o fluxograma, ele não é algo da computação. Isso aqui é um fluxograma do pessoal da administração. Então, o pessoal da administração de empresa quer controlar um processo, quer analisar um processo, o que eles fazem? Eles montam um fluxograma para verificar se o processo está funcionando bem e se atende todas as expectativas dos usuários aí do processo. Então, o fluxograma é algo que é usado muito, muito, muito dentro da administração de empresa. Então, por isso eu pus isso para vocês aqui, para vocês verem que muitas vezes vocês vão desenvolver uma solução para o pessoal de empresa. Por isso, lá no começo da computação se usava o fluxograma, porque era uma maneira mais fácil de se conversar com o pessoal aí de administração, porque nós, na área de desenvolvimento, vamos criar soluções para, muitas vezes, o pessoal da administração. Então, por isso, nós usamos o fluxograma. Beleza, pessoal? Tranquilo?
Pessoal, o fluxograma é só mais uma maneira de nós representarmos o nosso algoritmo, tá? É outra maneira, segue o mesmo raciocínio lógico. A lógica aqui funciona da mesma maneira. Realmente ele é bem prático, Kaique. Pessoal, é importante que vocês perguntem se tiverem dúvidas. Lembrando, esses conteúdos aí nós já tínhamos visto, nós estamos relembrando vocês, repassando. Já é importante, inclusive, para vocês, se ficaram com dúvidas lá atrás, possam ser sanadas agora, né? Porque daqui a pouco já começam conteúdos novos. E aqui é uma sequência. Se não entendeu agora, depois não consegue colocar em prática. Então, pessoal, nós já subimos uma lista de exercícios para vocês, certo? Ela está disponível lá no Moodle, mais cinco exercícios novamente, né? Do mesmo esquema. Agora vocês vão usar nesses exercícios a estrutura condicional, então nós vamos ter em todos os exercícios aí alguma estrutura condicional, simples que seja, nós vamos ter a estrutura condicional. E na representação, o que vocês vão entregar para a gente? Vocês vão entregar o algoritmo, escrito em português estruturado, no Portugal Studio, o teste de mesa e o fluxograma. Então agora, a partir dessa lista, vocês vão para cada exercício, vocês vão entregar esses três elementos: o teste de mesa, o fluxograma e o português estruturado lá no Portugal Studio. Lembrando que o que você representar no Portugal Studio, através do português estruturado, tem que ser do mesmo jeito, tem que ser a mesma solução no fluxograma. Não dá para fazer um fluxograma diferente do que você escreveu no português estruturado. Vocês podem instalar, porque daí você consegue executar, né? Se você não quiser só desenhar sem instalar, você pode fazer também, sem instalar. Mas se você instalar o programa, você consegue executar ele, né? Você consegue fazer a execução de um fluxograma. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês aqui, para mostrar para vocês aqui como que é feito. Então vamos parar a apresentação. Vocês estão vendo minha tela, gente? Não, né? O meu tá travando aqui. Não sei não se eu não vou ter que reiniciar a máquina.
Pessoal, acho que o professor Hilton caiu. Mas ele bateu a cabeça? Pode ser. Pô, mas isso aí, professor, complicado, né, cara? É Eu complicado. imaginava que os professores de informática tinham umas máquinas potentes, uns computador muito bom. O computador do cara começou a travar com Ô, um minutinho. rapaz. Infelizmente, essa não é a nossa realidade, tá? Não é. Caramba. Eu imaginava que o Wilton e você começavam a jogar CS depois da meia-noite lá. Não, a máquina esquenta demais. Ah, que isso. Pamela colocou o nome, é Flogoritmo. Esse é o nome do app. Pô, cara, mas você não acha que, pô, é muito jeito de ficar mostrando, tem que mostrar a teste de mesa, agora tem que também mostrar o fluxograma? A gente tem que se provar 2 vezes para vocês? Não é para Daí não. nós. Essa é a maneira que nós utilizamos no dia a dia. No dia a dia, os programadores fazem fluxograma? Ah, tá. Ah, tá. Temos que fazer, às vezes, para demonstrar para o cliente. Não é para nós. Hum, Se hum, lembrem-se, nós estamos desenvolvendo sempre alguma coisa para cliente. Você não desenvolve nada para você só. Entendeu? Isso é a necessidade de nós utilizarmos fluxogramas. Vocês vão depois conhecer algo que a gente chama de UML, que são outros fluxogramas que parecem até mais bobos do que esse. Esse nos ajuda ainda. Tem alguns que vão ajudar apenas ao cliente. Entendeu? entendi. Então a gente tem que desenvolver, não tem outra maneira. Hum, hum. É que realmente, você entendeu bem o que eu disse. É bem mais da hora fazer os códigos aqui do que o fluxograma. O fluxograma parece bem, Just- tipo, nada a ver. Isso, mas é o que nós utilizamos no dia a dia. Nós Entendi. É um trabalhamos com bom ponto. cliente, né? Tem que provar para o cara que você sabe o que tá fazendo. Justamente. E o pior, não é só provar para ele. Ele tem que entender o que nós estamos fazendo, para ver se ele está sendo atendido. Ah, você tem que provar para o Entendeu? cara que não é da informática o que você tá fazendo da informática. Legal. Isso. É assim que funciona no dia a dia. Na verdade, o que acontece? Você tem que. Ué, voltou aí? Esse o que você Ô, Hilton, entendeu. tá baixo o seu áudio. Sim, Tá meio baixo. Tá, muito baixo. deixa eu melhorar aqui. Melhorou agora, gente? Sim. Então, o que acontece? Você tem que. O cliente te pede, eu quero um app que faça o cálculo, o meu controle de produção. Tá. Mas o que é a sua produção? Como você controla a sua produção? Eu não sei como. Eu não sei desses detalhes do negócio dele. Eu sei programar, mas eu não sei os detalhes. Então, eu faço um fluxograma para eu pôr o que eu entendi do que é produção, como ele controla a produção, para ele me dizer, não, realmente você entendeu certo, é isso mesmo. Não, nesse ponto aqui você tem que mudar porque a gente controla a produção de uma outra maneira. Então, o fluxograma é uma maneira de conversa e de documentação. Porque uma das coisas que acontece muito em desenvolvimento também é assim, o cara contrata você para desenvolver um app para o controle de produção. Mas eu quero fazer mais um botãozinho para eu colocar pedido na produção. Eu quero fazer mais um botãozinho para fazer verificação da produção. Então, se você não documenta as coisas, você vai fazer um monte de serviço, sendo que o cara te contratou para fazer um serviço só. Então, é uma maneira de garantir que você está fazendo um serviço certo e está fazendo realmente um serviço que só para o qual você foi contratado.
Que foi o solicitado, né? Para você não trabalhar mais e para você mostrar que estava fazendo aquilo que foi pedido. Eu concordo agora. Vocês me mostraram um bom ponto aí do fluxograma. Eu dou mais moral para ele agora. Isso vai ficar mais claro para vocês no decorrer aí dos anos aí nas outras disciplinas também. Podem ficar tranquilos em relação a isso. É. Na informática, a gente sempre fala que o bom programador é aquele cara que consegue executar aquilo que o cliente faz o mais rápido possível. Ou seja, economizando código, economizando esforço. Então, a gente não, na nossa área, o esforço a gente procura reduzir ao máximo. Então, nada que a gente faz é à toa. Falar assim, isso daí não serve para nada. Dificilmente vocês vão encontrar algo assim. Vocês vão encontrar maneiras de melhorar, talvez, a execução. Tentamos ser baianos, pô, aí não, né, Kaique? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês para mostrar aqui. Eu tentei compartilhar aqui, Wilton, só que eu tô sem acesso ao compartilhamento. Eu vou tentar compartilhar aqui, ver se dá. Vocês estão enxergando minha tela aí, o meu Flowgoritms aí? Sim. Agora sim, Wilton. Sim, né? O app, o meu, tá dando erro aí. Tive que entrar no web. Certo? Então tá todo mundo vendo, né? Então, ó, vejam que, ó, fiz inteiro carteiro, fiz lá o que nós estamos. Daí eu venho aqui em executar. Tá todo mundo enxergando aqui no executar? Ao clicar em executar, ele abriu uma janela, né? Então aqui, ó, fornecer tipo inteiro para carteira. Eu vou pôr um 20 aqui. Ir ao cinema. Então ele executou, vejam que ele executou aqui o quê? O meu algoritmo. Vou até fechar aqui. Eu vou vir aqui em reduzir a velocidade. Lento e vou dar um play de novo aqui. Ó. Então eu estou parado nessa instrução aqui, ó. Deixa eu reduzir essa janelinha aqui, ó. Eu estou parado, ó, nessa instrução carteira aqui. Na hora que eu der o 20, ele vai aqui, ó, fez a comparação, tomou o caminho verdadeiro e foi. Vou fazer de novo agora. Estou parado no carteiro, vou por 19. Então, 19 vai dar a condição falsa. Vou vir ficar em casa. Certo? Então, a pergunta, preciso instalar o Flowgoritms? Não precisa, mas quando você instala o Flowgoritms, ele te ajuda que você consegue ver o fluxo de execução dele, você consegue fazer esse teste aqui. E outra coisa muito legal do Flowgoritms, ele cria um código-fonte para você aqui, ó. Tá certo que ele cria um código-fonte meio em inglês para você aqui, mas ele cria o código-fonte. Aqui ele está em Python, mas eu posso escolher, ó, a linguagem de programação que eu quero usar aqui, ó. Então, eu quero Lua, JavaScript, C++, eu tenho a linguagem de programação que eu quero gerar esse código-fonte aí. Então, ele te dá uma visão bem bacana mesmo de como este código se traduz para esse código em Java. Em Python aqui no caso. Se eu puser, vamos ver outra linguagem que a gente usa aqui, PHP. Então, aqui, ó, PHP, ele também dá a tradução aí no PHP. Então, se eu fosse trabalhar com a linguagem de programação PHP, vamos pegar aqui C++. Ó, estão vendo esse monte de include aqui, ó? Deixa eu até aumentar um pouco aqui. Tá vendo esse include aqui? No C++? Esse aqui são as bibliotecas. Include IOString, include SString, include string, tudo isso aqui são bibliotecas que o C++ está importando para usar.
E aqui é o nosso código-fonte. Então, ó, vou até criar um fluxograma novo aqui para vocês verem como funciona. Ó, toda vez que eu vier aqui clicar com o botão em cima da seta, ele já me abre aqui. Ó, então, ó, definição. Definição é onde eu ponho a variável. Então, o nome da variável. Eu vou escrever carteira. Aí eu tenho o tipo de dado aqui, ó. Real, caracteres, lógico. Mesma coisa quase do algoritmo. Então, tem a carteira. Cliquei de novo aqui na seta. Vou fazer uma entrada. A entrada geralmente é da variável que eu já tenho. Carteira. Depois eu vou fazer a minha condicional, minha alternativa aqui, né? Então, aqui. Vou escrever a condicional, né? Carteira maior ou igual a 20. Se for verdadeiro, eu vou fazer a minha saída aqui. Minha saída é entre aspas, né? Sempre entre aspas duplas aqui. Vou ao cinema. E a outra saída aqui, 2 cliques. Ficar em casa. Cliquei aqui, ok. Então aqui, se eu executar, né? Aí deu a coisa, vou digitar 20. Veio para o voo ao cinema. Beleza, vou ao cinema. Então, se eu aumentar um pouco aqui, só para vocês enxergarem. Vou executar de novo. 19. Ficar em casa. Certo, pessoal? Então, o Flow Algorithms é bem fácil de vocês trabalharem com ele. E aqui em ferramentas, vocês têm uma série de coisas aqui, alterar idioma, tamanho, tem uma série de coisas que vocês conseguem fazer. Inclusive exportar a imagem para arquivo. Então, vocês conseguem exportar a imagem para arquivo ou exportar gráficos vetoriais. Então, a maneira de vocês aqui em ferramentas, de vocês gerarem imagem ou gráficos vetoriais aí do seu programa. Então, vamos lá. Criar, ele vai dar aqui no criar, vocês salvem em algum local aí, alguma pasta que vocês, ó. Vamos lá. Então, save aqui. Pronto. Daí ele já salvou para vocês. Certo, pessoal? Dúvidas? Entenderam como usar o Flow-algoritmos? Ah, que SO é esse? Eu uso um SO chamado Mint. Isso aqui não é Windows, é uma distribuição Linux. Achei que você usava o Ubuntu, professor. Não. Eu usava, bem antigamente, eu usava o Ubuntu, mas ele começou a ficar muito pesado, daí eu terminei optando por Mint, que ele é a mesma base o mesmo kernel que o pessoal do Ubuntu usa, só que com uma interface mais leve. É vantajoso, então. É. Pessoal, dúvidas?